Meu nome é Alison Reynolds, tenho 36 anos e passei a maior parte da minha vida priorizando todos os outros. Sentada sozinha de beca e capelo, olhando para os 4 lugares vazios que reservei para minha família, não consegui conter as lágrimas. Meu marido e meus 3 filhos, as pessoas por quem eu havia sacrificado tudo, tinham escolhido a exposição de arte da minha cunhada em vez da minha formatura. Antes de contar como acabei comemorando sozinha o que deveria ter sido um dos meus dias de maior orgulho, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo e inscreva-se se já se sentiu invisível para as pessoas que mais deveriam te ver. Casei-me jovem, com apenas 19 anos, quando Jason, ambicioso de 22, me pediu em casamento após um romance relâmpago. Éramos a definição de opostos que se atraem. Ele era metódico e focado na carreira, enquanto eu era espontânea e criativa. Eu estava na metade do meu primeiro ano de faculdade, cursando administração e sonhando em abrir minha própria empresa um dia. Jason estava terminando seu mestrado em arquitetura e já recebia propostas de emprego de empresas de prestígio. Quando descobri que estava grávida de Emma, 3 meses depois do nosso casamento, tudo mudou. Meus enjoos matinais eram tão intensos que eu mal conseguia assistir às aulas. Jason trabalhava longas horas em seu novo emprego, determinado a sustentar nossa família crescente. Com seu incentivo, embora em retrospecto parecesse mais uma pressão leve, abandonei a faculdade. Você sempre pode voltar, disse ele, mas nós dois sabíamos que isso era improvável com um bebê a caminho. Emma chegou, linda e exigente, e eu me joguei na maternidade. Tyler veio 2 anos depois, e Lily 3 anos depois. Quando nosso filho mais novo começou o jardim de infância, eu já era dona de casa e mãe da Blaze e havia 11 anos. A carreira de Jason havia florescido. Ele agora era sócio de sua empresa, projetando prédios comerciais por todo o país. Tínhamos uma linda casa no subúrbio, 3 filhos saudáveis e estabilidade financeira. Visto de fora, tínhamos tudo. Depois, havia Meredith, a irmã mais nova de Jason, 5 anos mais nova que nós. Ela nunca se estabeleceu, nem com um parceiro, nem com uma carreira. Ela oscilava de paixão em paixão, fotografia, escultura, pintura, sempre com o apoio financeiro dos pais. Enquanto eu administrava nossa casa com um orçamento apertado, Meredith recebia empréstimos que nunca eram pagos para comprar materiais de arte, espaço de estúdio e viagens internacionais de inspiração. Jason nunca questionou essa disparidade. Para ele, Meredith era o espírito criativo da família que precisava ser nutrido. Meus sogros, Harold e Patrícia, não escondiam sua adoração pela filha. Eles compareciam a todas as exposições, por menores que fossem. Emolduravam o trabalho dela, até mesmo peças que eu, em particular, achava que não eram as melhores, e as exibiam com destaque em sua casa. Quando nos visitavam, as conversas inevitavelmente giravam em torno dos últimos empreendimentos de Meredith, enquanto meus esforços para manter a casa do filho deles e criar os netos não eram reconhecidos. Meredith vai inaugurar uma nova exposição no mês que vem, anunciava Patrícia durante o jantar de domingo, com a voz embargada de entusiasmo. Ela vai apresentar suas aquarelas da Costa Amalfitana. Que maravilha, eu respondia, passando as batatas que havia passado horas preparando. As crianças têm um recital naquele fim de semana. Adoraríamos que você viesse. Vamos ver, dizia Harold vagamente, já discutindo qual peça de Meredith eles poderiam comprar. Aceitei essa dinâmica por anos, concentrando-me em ser a melhor mãe e esposa que eu pudesse ser. Mas, quando Lily entrou no ensino fundamental, me vi com horas tranquilas durante o dia e uma crescente sensação de incompletude. Os sonhos de negócios que eu havia arquivado ainda estavam lá, empoeirados, mas intactos. Estou pensando em voltar a estudar, disse a Jason certa noite, depois que as crianças já tinham ido dormir. Só meio período para terminar meu curso de administração. Ele ergueu os olhos do laptop, surpreso, mas sem desconsiderar. Sério, depois de todo esse tempo? É muita coisa para lidar com a agenda das crianças. Eu sei, mas preciso de algo para mim. Deixei tudo em espera por 15 anos. Após alguma discussão, Jason concordou, embora seu apoio viesse com condições tácitas. A rotina da nossa família não poderia ser interrompida, a carreira dele continuaria sendo a prioridade e minha educação se encaixaria perfeitamente em nossas vidas. Matriculei-me em aulas noturnas na universidade local, conciliando as compras de supermercado e o treino de futebol.
Estudava depois que as crianças iam dormir, muitas vezes adormecendo com os livros didáticos no peito. Minhas notas eram excelentes, apesar dos desafios, talvez porque eu apreciasse essa segunda chance de uma forma que meus colegas mais jovens não conseguiam entender. A família se adaptou, com dificuldade. Jason comparecia sozinho às reuniões de pais e professores quando elas entravam em conflito com as minhas aulas. As crianças aprenderam a pedir ajuda ao pai com as tarefas de casa nas minhas noites de aula. Tornei-me especialista em preparar refeições com antecedência, cuidar da nossa casa, gerenciar a agenda de todos e ainda fazer a lista do reitor semestre após semestre. O que eu não conseguia me preparar era para a indiferença da família. Ninguém perguntava sobre minhas aulas ou notas. Minhas conquistas acadêmicas, uma prova difícil de finanças, meu plano de negócios que o professor usou como exemplo, foram recebidas com acenos distraídos. Enquanto isso, a decisão de Meredith de experimentar a arte com técnicas mistas recebeu telefonemas entusiasmados da família e um jantar comemorativo. À medida que meu último semestre se aproximava, permiti-me sentir entusiasmo pela formatura. Depois de 15 anos, eu finalmente teria meu diploma. Marquei a data no calendário da família com 6 meses de antecedência, 15 de maio, circulado em vermelho. 2 semanas depois, Meredith ligou durante o jantar. Jason a colocou no viva voz enquanto ela, ofegante, anunciava a novidade. Entendi. A Galeria Westfield no centro. Eles vão me dar uma exposição individual, exclamou ela. Isso é incrível, Meredith. Jason sorriu radiante, como se ele próprio tivesse recebido uma boa notícia. Quando é? Perguntou Patrícia, já pegando sua agenda. 15 de maio, respondeu Meredith. É sábado à noite, perfeito para uma grande participação. Vocês todos virão, certo? Este pode ser o meu grande avanço. Fiquei paralisada, com o garfo a meio caminho da boca, enquanto registrava a data. Ninguém mais pareceu notar o conflito. Não perderíamos isso, prometeu Jason, enquanto as crianças comemoravam a ideia de ir a uma galeria de arte de verdade. Não disse nada naquela noite, dizendo a mim mesmo que havia tempo de sobra para resolver aquilo. Certamente, quando eu os lembrasse, eles perceberiam a situação impossível em que estavam me colocando. Certamente minha formatura, o ápice de anos de sacrifício e trabalho duro, seria importante para eles. Eu estava errado. 6 meses antes da formatura, levei para casa o pacote oficial de informações da formatura. Depois do jantar, enquanto as crianças limpavam a mesa, espalhei o material no balcão da cozinha. Então, é oficial, anunciei, tentando infundir entusiasmo na minha voz. Dia 15 de maio, às 11 horas, vou ganhar 4 ingressos para a família. Olhei para Jason, que estava colocando a máquina de lavar louça na máquina. Achei que você, Emma, Tyler e Lily poderiam vir. Eles vão dar uma recepção depois. Jason olhou para o folheto. Que ótimo, Alameda meados de maio, certo? Está chegando mais rápido do que imaginamos. É o mesmo dia da exposição de arte da tia Meredith, Emma apontou, seus olhos de menina de 15 anos já de volta ao celular. A exposição dela é à noite, esclareci. A formatura deve ser feita no máximo às 14 horas. Teríamos tempo de sobra para as 2. Legal, murmurou Tyler, de 14 anos e eternamente indiferente. Lily, minha caçula de 11, pelo menos me deu um abraço rápido antes de sair correndo para terminar a lição de casa. Naquela noite, fiz reservas no Milanos, o restaurante italiano onde Jason e eu havíamos comemorado nosso noivado. Imaginei nós dois brindando com o mesmo Chianti que havíamos compartilhado 17 anos antes, nossos filhos testemunhando a conquista da mãe. Eu me entregava à fantasia de Jason fazendo um discurso orgulhoso sobre minha perseverança, talvez até reconhecendo os sacrifícios que fiz pela nossa família. Com o passar das semanas, notei cada vez mais menções à exposição de Meredith. Os pais de Jason ligavam regularmente para me atualizar sobre os preparativos da galeria. A própria Meredith enviava mensagens de texto em grupo com fotos de suas obras em andamento, todas recebidas com respostas entusiasmadas da família. Tentei não me ressentir, lembrando a mim mesma que havia espaço para as 2 comemorações. Certa noite de março, 2 meses antes da formatura, ouvi Jason na sala de estar com as crianças. A tia Meredith vai ter umas peças interativas onde os visitantes podem dar o seu toque pessoal às obras de arte, ele explicava animadamente,
e ela contratou um quarteto de cordas. A Westfield é uma das galerias mais prestigiadas da cidade. Isso é muito importante para ela. Vai ter comida? Perguntou Tyler, subitamente interessado. O buffet é do Blanc, aquele restaurante francês novo no centro, confirmou Jason. E seus avós estão vindo de avião para buscá-lo. Posso usar meu vestido novo? Interrompeu Lily. Aquele azul com brilhos. Com certeza. Devemos nos vestir bem. Este é um grande momento para nossa família. Fiquei parada no corredor, com um cesto de roupa suja equilibrado no quadril, ouvindo a animação nas vozes. Nenhuma vez em nossa casa alguém havia expressado entusiasmo semelhante pela minha formatura. Nenhuma discussão sobre o que vestir, nenhum reconhecimento do marco que ela representava. Naquela noite, tentei novamente gerar interesse enquanto ajudava Lily com a lição de matemática. Peguei minha beca e meu cabelo hoje, mencionei casualmente. Eles tiram fotos enquanto você atravessa o palco para pegar seu diploma. Respondeu Lily, concentrada em suas frações. Mãe, eu não entendo como encontrar o denominador comum. Mais tarde, ajudando Emma com sua redação de inglês, fiz outra tentativa. Para a formatura, eles nos agrupam por área de estudo. Todos os alunos de administração sentam juntos. Que legal, disse Emma distraidamente. Você acha que esta tese é forte o suficiente? Cada rejeição me magoava, mas eu engoli a mágoa e continuei me preparando para as provas finais. Meu projeto final exigiu uma pesquisa extensa, e eu frequentemente ficava acordado até às 2 da manhã trabalhando depois que todos já tinham dormido. Numa dessas madrugadas, Jason entrou na cozinha para pegar água. Ainda está nisso? Perguntou ele, semicerrando os olhos diante da claridade da tela do meu laptop. Estou quase terminando esta parte, bocejei. Você sabia que alguns dos meus professores estarão encapuzados na formatura? É uma cerimônia especial para aqueles que concluíram o doutorado. Interessante, disse ele, já se virando para o nosso quarto. Não fiquem acordados até muito tarde. Na semana seguinte ao meu comentário, Meredith enviou um convite formal para sua exposição. Chegou em um envelope preto com inscrição prateada. A Westfield Gallery apresenta Fronteiras, novas obras de Meredith Reynolds. Recepção de abertura, 15 de maio, 19 horas. Jason o exibiu com destaque na nossa geladeira, bem em cima do meu anúncio de formatura. Com a chegada de abril e a chegada de maio, o foco da família se voltou inteiramente para o evento de Meredith. Patrícia ligava diariamente com atualizações e perguntas sobre o que as crianças vestiriam. Jason levava as crianças para comprar roupas novas. Quando mencionei que deveríamos sair para o local da formatura às 9h30 para encontrar uma vaga para estacionar, a resposta foi, na melhor das hipóteses, morna. Nós sabemos, mãe, disse Emma. Você já nos disse umas 100 vezes. Na noite anterior à minha prova final, eu estava revisando minhas anotações quando Jason chegou tarde do trabalho, carregando sacolas de compras. O que é tudo isso? Perguntei, apontando para os pacotes. Acabei de pegar meu terno na lavanderia para a inauguração da Meredith, respondeu ele. E comprei algumas coisas para as crianças. O Tyler precisava de sapatos sociais, e eu encontrei uma gravata que combina com o vestido da Lily. Que atencioso, eu disse. Lembra que a gente tem a formatura primeiro? Talvez levar uma muda de roupa? Jason fez uma pausa, com uma expressão estranha no rosto. Sobre isso, disse ele. Eu estava pensando. Meu estômago se contraiu de medo. 2 semanas antes da formatura, jantamos em família, algo raro com a agenda lotada de todos. Eu tinha feito lasanha, a favorita do Jason, na esperança de criar um clima positivo para discutir a logística do dia da formatura. Emma estava mandando mensagens por baixo da mesa. Tyler estava correndo para terminar de comer para poder voltar ao videogame. E Lily estava escolhendo os cogumelos da sua porção. Apenas mais um típico jantar em família. Jason pigarreou depois de tomar um gole de vinho. Então, eu queria falar com todos sobre o dia 15. Levantei os olhos, aliviado por ele estar tomando a iniciativa de coordenar o nosso dia. Eu estava conversando com a mamãe e o papai hoje, e eles apontaram algo importante, continuou ele. A exposição da Meredith é realmente uma oportunidade única para ela.
A Westfield Gallery raramente apresenta artistas emergentes, e haverá críticos e colecionadores lá que podem mudar a carreira dela da noite para o dia. Assenti lentamente, sem saber para onde aquilo ia dar. A questão é, continuou Jason, sem me olhar diretamente nos olhos, que o verdadeiro networking acontece antes da inauguração oficial. Os colecionadores sérios chegam cedo, por volta das 16 horas, para uma visita privada. Mamãe e papai acham que todos nós deveríamos estar lá desde o início para apoiar Meredith e ajudá-la a fazer contatos. A insinuação pairou no ar por um instante antes que eu entendesse. Mas minha cerimônia de formatura termina às 14 horas, eu disse, mantendo a voz firme. Nós também teríamos tempo. Bem, isso é bem perto, interrompeu Jason. Considerando o trânsito, e precisamos trocar de roupa, preparar as crianças. Acho, disse-lhe cuidadosamente, que talvez faça mais sentido a gente só ir à exposição da Meredith. Sua formatura é importante, claro, mas é só uma cerimônia. Você ainda terá seu diploma, quer suba ao palco ou não. A cozinha ficou em silêncio. Até Emma ergueu os olhos do celular, sentindo a tensão. Só uma cerimônia, repeti, com a voz quase sussurrando. Mãe, a tia Meredith disse que vai ter um artista famoso do YouTube lá, Lily interrompeu, alheia à minha angústia. Ela disse que talvez nos apresenta-se. E a vovó disse que vai ter uma mesa de sobremesas especial, acrescentou Tyler com, tipo, coisas chiques de chocolate. Emma, pelo menos, teve a consciência de parecer desconfortável. Você pode simplesmente entregar seu diploma pelo correio ou algo assim? Perguntou ela, tentando ser prática. Olhei para minha família, essas pessoas em torno das quais eu havia centrado minha vida, enquanto eles ignoravam casualmente uma das minhas maiores conquistas. Para mim, isso não é apenas uma cerimônia, eu disse baixinho. Isso representa 15 anos de trabalho, de colocar meus sonhos em espera pela nossa família, de estudar depois que vocês todos dormiam, de escrever trabalhos enquanto assistia aos treinos de futebol e recitais de dança. Jason suspirou, adotando o tom que usava quando as crianças estavam sendo irracionais. Alison, entendemos que você trabalhou duro e estamos orgulhosos de você, mas está aí a grande chance da Meredith. Ela precisa da família dela lá. De todos nós. Você está sendo um pouco egoísta com isso. Egoísta. A palavra me atingiu como um golpe físico. Em 17 anos de casamento, eu nunca me coloquei em primeiro lugar. Estou sendo egoísta, incrédula, por querer meu marido e meus filhos na minha formatura depois que desisti dos estudos para criar a família? Mãe, não seja dramática, murmurou Emma, voltando ao celular. Chega, Emma, disse Jason bruscamente, depois se virou para mim. Olha, podemos comemorar sua formatura outra hora. Tenha um bom jantar no próximo fim de semana ou algo assim. Mas Meredith só tem uma primeira grande exposição. Você precisa entender que a família vem em primeiro lugar. Família em primeiro lugar, repeti, quase sufocando a ironia. E eu não sou da família. Jason teve a decência de parecer envergonhado. Não foi isso que eu quis dizer. As crianças, pressentindo o conflito real, inventaram desculpas apressadas para se retirarem da mesa. Assim que ficamos sozinhos, deixei as lágrimas que eu vinha segurando rolarem livremente. 15 anos, Jason. 15 anos que esperei por este momento. Você tem ideia de como tem sido difícil? Adaptando-me à agenda de todo mundo, ficando acordado até às 2 da manhã para terminar as tarefas, sem nunca reclamar quando tive que faltar às aulas por causa das atividades das crianças. Eu sei que você se esforçou muito, disse ele, na defensiva. Mas é só um dia. Podemos tirar fotos suas de Becca e Capello em casa. Vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Levantei-me, minha cadeira raspando ruidosamente no chão. Não se trata de fotos. Trata-se de respeito. De reconhecer que minhas conquistas também importam. Não só as da Meredith, não só as suas, não só as das crianças, as minhas. A expressão de Jason endureceu. Acho que você está exagerando. Não é como se você nunca fosse usar esse diploma. Você vai tê-lo para sempre. Meredith precisa da gente lá naquele dia específico. E eu não preciso. Depois de tudo que fiz por esta família, não mereço um dia sequer em que eu seja a prioridade. Isso não é justo.
Alison, você escolheu ser mãe. Você escolheu adiar seus estudos. Por nós. Eu escolhi por nós. Minha voz falhou. E agora estou pedindo por um dia. Só um dia. Onde minha família esteja presente para mim como eu sempre estive presente para todos vocês. Jason balançou a cabeça, sua decisão claramente já tomada. Sinto muito que você se sinta assim, mas temos que ir à exposição da Meredith. As crianças estão animadas. Meus pais estão nos esperando. E, francamente, é mais importante que nossa família esteja lá. Você pode ir à sua formatura sozinho e nos encontrar depois. Olhei para ele, para o homem com quem eu havia construído uma vida, que de repente se viu diante de um estranho. Tudo bem, disse eu finalmente, enxugando as lágrimas. Faça o que quiser. Você fará de qualquer jeito. Deixei-o sentado ali e fui para o nosso quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de mim. Eu poderia ter batido a porta, gritado e continuado discutindo. Em vez disso, sentei-me na beira da cama, com os anúncios de formatura ainda nos envelopes no meu criado mudo, e me permiti sentir todo o peso da traição deles. Na manhã seguinte, desci e encontrei a família agindo como se nada tivesse acontecido. Jason tinha feito café. As crianças estavam comendo cereal, com as mochilas prontas perto da porta. Ninguém mencionou a formatura ou a exposição. Nos dias seguintes, tentei falar com cada criança individualmente, na esperança de que entendessem se fossem abordadas sozinhas. Encontrei Emma em seu quarto, fazendo a lição de casa. Emma, podemos conversar sobre a formatura por um minuto? Ela suspirou dramaticamente. Mãe, o pai já decidiu. E, sinceramente, o programa da tia Meredith parece muito mais interessante do que ficar ouvindo centenas de xingamentos. Com o Tyler, tentei uma abordagem diferente, encontrando-o entre as sessões de jogo. Nunca pedi para vocês perderem algo importante para mim antes, disse eu, gentilmente. Isso é muito importante para mim. Ele se contorceu, desconfortável. Mas a vovó e o vovô vão ficar decepcionados se não formos a festa da tia Meredith. E supostamente vai ter uma coisa de arte interativa muito legal. Lily, minha caçula, pelo menos demonstrou um pouco de empatia. Desculpe, mamãe. Talvez eu possa ir à sua formatura e depois ir para a casa da tia Meredith. Por um instante, senti uma faísca de esperança até Jason intervir da porta. Lily, já conversamos sobre isso. Vamos todos à exposição da tia Meredith em família. Uma semana antes da formatura, fiz uma última tentativa. Jason e eu estávamos sozinhos na cozinha, tarde da noite. Estive pensando, comecei, cautelosa. E se você e as crianças viessem só para a cerimônia? É só mais ou menos uma hora. Aí poderíamos ir todos juntos para a casa da Meredith. Jason ergueu os olhos do celular, exasperado. Alison, pensei que já tivéssemos resolvido isso. O velório começa às 16 horas, e precisamos chegar cedo para ajudar a Meredith a se organizar. Seus pais também vêm, certo? Eles podem assistir à sua formatura. Meus pais moram do outro lado do país e não podem pagar a viagem, eu disse baixinho, algo que você sabe muito bem. Bem, então peça para um amigo tirar fotos ou algo assim, disse ele, voltando ao celular. Fim da conversa. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu não imploraria mais. Eu não me diminuiria para me acomodar às prioridades dos outros. Se eles escolhessem não presenciar esse marco, eu vivenciaria com dignidade. O dia da formatura amanheceu brilhante e claro, o tipo de manhã perfeita de primavera que geralmente me animava. Acordei com a casa vazia e um bilhete no balcão da cozinha. Fui ajudar a Meredith a se arrumar. Boa sorte hoje. Nos vemos na exposição mais tarde. Jay. Sem parabéns. Sem reconhecimento do que hoje significava para mim. Apenas um lembrete de quais eram as prioridades deles. Preparei café e sentei-me à mesa da cozinha, cercada pelas evidências da vida da minha família, o projeto de ciências da Lily no balcão, o calendário de futebol do Tyler na geladeira, as fotos do baile de formatura da Emma na parede. Por 15 anos, eu orbitei em torno deles, garantindo que suas necessidades fossem atendidas e seus sonhos, realizados.
Hoje, o vazio da casa ecoava o vazio no meu peito. Tomei banho e me vesti com cuidado, aplicando maquiagem para esconder os vestígios de lágrimas da noite anterior. Minha beca de formatura estava pendurada atrás da porta do nosso quarto, um poliéster preto básico que, de alguma forma, representava muito mais. Fechei o zíper lentamente, ajustei os cordões da sociedade de honra em volta do pescoço e coloquei o boné na cabeça. A mulher no espelho parecia realizada, orgulhosa. Ninguém imaginaria que ela estava se quebrando por dentro. A viagem até o campus foi surreal. Outros carros continham famílias, pais com câmeras em punho, irmãos com roupas elegantes, alguns com balões ou flores. Estacionei no estacionamento lotado e segui o fluxo de formandos de beca preta em direção ao auditório. Todos pareciam estar acompanhados de alguém. Todos, menos eu. Alisson, espera aí. Virei-me e vi Sara, uma colega da minha turma de estratégia empresarial, acenando enquanto atravessava a multidão. Tínhamos trabalhado juntas em vários projetos em grupo, frequentemente nos encontrando na biblioteca quando a agenda familiar permitia. Dá para acreditar que conseguimos? Ela sorriu, ajeitando o boné. Meus filhos fizeram uma placa, mas é tão constrangedor. Cadê a sua família? A pergunta que eu temia. Eles virão mais tarde, menti, incapaz de admitir a verdade. Onde devemos nos alinhar? Dentro do auditório, encontrei meu lugar designado entre os formandos da Faculdade de Administração. A cerimônia só começaria dali a 40 minutos, então voltei para a entrada, onde as famílias estavam sendo acomodadas. Eu havia reservado 4 ingressos, e o recepcionista me direcionou para uma fileira com 4 assentos vazios. Coloquei minha bolsa em um deles, marcando-o como ocupado, embora soubesse que ninguém viria buscar os outros. À medida que o auditório se enchia, os espaços vazios ao meu lado se tornavam mais visíveis. Famílias se espremiam. Estranhos se ofereciam para trocar de lugar para acomodar grupos. E, ainda assim, aqueles 3 assentos permaneciam vagos, uma manifestação física da ausência da minha família. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Jason com uma foto de Emma, Tyler e Lily ajudando a pendurar uma grande tela, crianças trabalhando duro na galeria. A legenda era alegre, alheia à faca que torcia em meu coração. Outro zumbido, Lily segurando um prato de petit fours do buffet. Prévia da sobremesa. Desliguei o celular e o guardei na bolsa. A cerimônia começou com uma procissão, com os professores em seus coloridos trajes acadêmicos liderando o caminho. O reitor da universidade deu as boas-vindas a todos, falando sobre conquistas, perseverança e o apoio de entes queridos. Cada palavra parecia dirigida a mim, destacando que deveria estar presente e não estava. Quando chegou a hora dos formandos da Faculdade de Administração receberem seus diplomas, entrei na fila, movendo-me mecanicamente em direção ao palco. Nomes foram chamados, mãos foram apertadas, fotos foram tiradas. Os alunos à minha frente acenaram para a torcida na plateia, seus momentos de triunfo compartilhados e amplificados. Alisson Marie Reynolds, bacharel em Administração de Empresas, summa cum laude. Atravessei o palco, recebi meu diploma e apertei a mão do reitor. A plateia ofereceu os mesmos aplausos educados que davam a todos, mas não houve aplausos específicos, nem vozes chamando meu nome. Olhei para o borrão de rostos, ainda instintivamente procurando os que mais importavam, antes de voltar para o meu lugar. Após a cerimônia, o auditório se esvaziou e se transformou no pátio onde acontecia uma recepção. Famílias se reuniram para fotos. Os formandos apresentaram os professores aos pais. Crianças corriam entre os grupos com os programas enrolados em telescópios improvisados. Eu fiquei sozinho, com o diploma na mão, sem saber o que fazer em seguida. Alisson, Sara se aproximou com um casal mais velho e um homem mais ou menos da nossa idade. Estes são meus pais e meu marido, Nathan. Pessoal, está a Alisson, aquela de quem falei. Ela salvou nosso projeto de grupo quando o servidor caiu antes da nossa apresentação. A família de Sara apertou minha mão calorosamente, me parabenizando. Nathan insistiu em tirar uma foto minha e de Sara juntos, de Capelo e Becca. Onde está sua equipe? Perguntou Sara, olhando ao redor. Quero conhecê-los. A pergunta pairava entre nós. Eu poderia mentir de novo, inventar outra desculpa. Em vez disso, senti minha compostura cuidadosamente construída ruir. Eles não vieram, sussurrei,
com a voz embargada. Em vez disso, foram a exposição de arte da minha cunhada. A expressão de Sarah mudou de confusão para descrença e depois para raiva. Eles o quê? Tudo bem, eu disse automaticamente, da mesma forma que havia ignorado minhas próprias necessidades por anos. É só uma cerimônia, certo? Eu ainda tenho o diploma. Sarah trocou olhares com o marido. Isso não está certo, Alison. Assenti, incapaz de falar mais enquanto as lágrimas começavam a fluir livremente. Sarah me guiou até um banco longe da multidão que celebrava, com o braço em volta dos meus ombros. Desculpe, consegui dizer entre soluços. Eu não queria desmoronar. São só 15 anos. Trabalhei tanto, e eles não puderam me dar este dia. Naquele momento, cercada pela alegria alheia, o peso total da traição da minha família caiu sobre mim. Não se tratava apenas de perder uma cerimônia. Tratava-se de anos de invisibilidade, dos meus sonhos sendo tratados como secundários, da mensagem enviada aos nossos filhos sobre quais conquistas mereciam comemoração e quais não. No que deveria ter sido um dos dias de maior orgulho da minha vida, nunca me senti tão sozinha. Isso é inaceitável, disse Sarah com firmeza, ainda sentada ao meu lado no banco. Sua beca de formatura farfalhou quando ela se virou para me encarar. Alison, você é uma das pessoas mais trabalhadoras que eu conheço. Você conseguiu conciliar uma carga horária completa com a criação de 3 filhos. Você entrou na lista do reitor todo semestre. Você merece comemorar hoje. Enxuguei as lágrimas, envergonhada pelo meu colapso. Preciso ir. Estão me esperando na exposição. Não, a voz de Sarah era surpreendentemente autoritária. Não, não precisa. Agora não. Nathan, o marido de Sarah, aproximou-se da recepção com 2 copos de ponche. Está tudo bem? Antes que eu pudesse protestar mais, Sarah estava mandando mensagens furiosamente. Nathan sentou-se ao meu lado, sua presença confortável e gentil. Sarah não aceita não como resposta, explicou ele com um sorriso gentil. Um dos muitos motivos pelos quais me casei com ela. Parabéns, aliás. Sarah me disse como você foi brilhante na aula de empreendedorismo. Pesquei, surpresa. Um estranho sabia das minhas conquistas acadêmicas, enquanto meu próprio marido mal as reconhecera. Em 15 minutos, nosso grupo de estudo estava reunido: Michael, um oficial militar aposentado que voltava para se formar, Jane, uma mãe solteira como Sarah, e Diego, um jovem estudante internacional que frequentemente me ajudava com estatística. Todos me parabenizaram calorosamente, expressando genuíno orgulho por nossa conquista compartilhada. O professor Jenkins está ali, apontou Diego. Ele perguntou sobre você. Disse que seu projeto final foi o melhor da turma. Sério? Eu não imaginava que nenhum dos meus professores se lembraria de mim especificamente entre centenas de formandos. Senhora Reynolds, o professor Jenkins se aproximou, ainda com o uniforme acadêmico. Eu esperava encontrá-la. Aquele plano de negócios que você desenvolveu para artesãos locais comercializarem internacionalmente um trabalho brilhante. Já pensou em implementá-lo? Não, na verdade não, admiti. Foi só um projeto de curso. Bem, não deveria ser só um projeto. Você identificou uma oportunidade de mercado genuína. Aliás, já mencionei isso a alguns colegas do programa de incubadora de empresas. Eles estariam interessados em falar com você. Enquanto o professor Jenkins continuava, senti uma sensação estranha, orgulho sem desculpas, validação de alguém que reconhecia minhas habilidades sem reservas. Durante anos, menosprezei minhas próprias realizações, aceitando que elas eram secundárias às de todos os outros. Mas ali estavam pessoas, algumas que eu mal conhecia, afirmando que meu trabalho importava, que eu importava. Temos uma mesa no Marcelos em 30 minutos, anunciou Sarah, retornando ao nosso grupo. Professor Jenkins, gostaria de se juntar a nós? Estamos comemorando nossa formatura como deve ser. Para minha surpresa, ele aceitou. Enquanto nossa festa improvisada de comemoração caminhava em direção ao estacionamento, meu telefone começou a tocar. O nome da Emma apareceu na tela. Mãe, sua voz soou baixa. Quando você vem para a festa da tia Meredith? Papai está perguntando.
Parei de andar, minha recém-descoberta confiança vacilando. A atração pela obrigação familiar era forte, o hábito de me colocar em último lugar estava profundamente arraigado. Sarah me observava, com preocupação nos olhos. Estou comemorando minha formatura, Emma, eu disse, com a voz mais firme do que esperava, com pessoas que apareceram. Mas estamos esperando por você. A vovó e o vovô também estão perguntando. Tenho certeza que sim. Eu não conseguia esconder a mágoa na minha voz. Diga a eles e ao seu pai que estarei lá quando estiver pronta. Hoje também é o meu dia. Mãe, a voz de Emma mudou, com um tom de realização se infiltrando. Você está brava com a coisa da formatura? Não estou brava, Emma. Estou decepcionada. E, pela primeira vez, estou escolhendo honrar minha própria conquista antes de correr para celebrar a de outra pessoa. Vejo vocês mais tarde. Encerrei a ligação, tremendo levemente. Nunca em 16 anos de maternidade eu havia me colocado à frente das necessidades imediatas dos meus filhos. Parecia assustador e necessário ao mesmo tempo. Você está bem? Perguntou Sarah gentilmente. Assenti, surpreso ao descobrir que era verdade. Sim, acho que estou. O almoço no Marcelos foi diferente de qualquer celebração que eu já tivesse vivenciado. Pedimos vinho e brindamos às nossas conquistas. O professor Jenkins compartilhou histórias sobre sua trajetória nada convencional rumo à academia. Os pais de Diego ligaram da Colômbia, e ele orgulhosamente me apresentou a eles por videochamada como seu parceiro de estudos que o salvou de ser reprovado em estatística. Rimos, tiramos fotos e conversamos seriamente sobre o nosso futuro. A turma de 2023, Sarah ergueu o copo para um brinde final. Que possamos usar a nossa educação para mudar os nossos mundos, por maiores ou menores que sejam. Enquanto brindávamos, percebi que não olhava meu celular havia horas. 6 chamadas perdidas do Jason, várias mensagens das crianças. Dei uma olhada rápida, preocupação crescente com a minha ausência, perguntas sobre quando eu chegaria. Finalmente, uma confissão do Jason: as crianças estão perguntando onde você está, e eu não sei o que dizer a elas. Guardei o telefone, surpreendendo-me com a pouca urgência que senti em atender. Durante anos, estive disponível para minha família, largando tudo para atender às suas necessidades. Hoje, só desta vez, eles podiam esperar. Eram quase 7 horas quando finalmente voltei para casa. A casa estava escura e silenciosa, todos ainda na exposição. Coloquei meu diploma na mesa da cozinha e olhei ao redor para as tarefas que normalmente me aguardavam: pratos na pia, mochilas largadas na porta, correspondência para separar. Pela primeira vez na minha memória recente, deixei tudo intocado. Em vez disso, subi as escadas, troquei de roupa de formatura e me deitei na cama com um livro que eu queria ler há meses. Nada de estudar, nada de cuidar da casa, nada de colocar os outros em primeiro lugar. Só eu, orando minha conquista do meu jeito discreto. Enquanto lia, uma profunda compreensão tomou conta de mim. Algo fundamental havia mudado. Hoje, eu sempre me defini principalmente como mãe e esposa, medindo meu valor pela forma como servia a minha família. Hoje, lembrei-me de que também era Alison, uma mulher com sonhos, inteligência e valor que iam além de seus relacionamentos com os outros. Eu não tinha certeza do que isso significava para amanhã ou para os dias seguintes, mas sabia que não poderia voltar à invisibilidade. A porta da frente se abriu às 23h30, seguida pelos sons familiares da minha família voltando para casa, a tagarelice estridente de Lily, os passos mais pesados de Tyler, a presença mais silenciosa de Emma e as chaves de Jason caindo na tigela perto da porta. Mãe, chamou Lily. Você está em casa? Ouvi Jason pedindo silêncio. Está tarde, querida. A mamãe pode estar dormindo. Mas o carro dela está aqui, apontou Tyler. Passos na escada, depois uma batida suave na porta do quarto. Alison. A voz de Jason estava hesitante de um jeito que raramente era. Você está acordada? Sim, respondi, sem me mexer para abrir a porta. Ele entrou, ainda usando suas roupas sociais da exposição. Oi, disse ele, sem jeito. Sentimos sua falta esta noite. Marquei a página no meu livro e o coloquei de lado. Sentiu? Claro que sim.
Ele afrouxou a gravata, parecendo confuso com o meu tom. A exposição correu muito bem. Meredith vendeu 3 peças antes mesmo da abertura oficial. Que legal, eu disse, neutro. Parabéns a ela. As crianças estavam perguntando de você. Meus pais também. Tenho certeza que sim. Jason suspirou, sentando-se na beira da cama. Olha, como foi a cerimônia de formatura? Correu tudo bem? Foi adorável, respondi, a calma na minha voz surpreendendo até a mim mesma. O reitor me parabenizou pessoalmente pela minha formatura summa cum laude. Você sabia que eu tinha o maior GPA da escola de negócios? Eles anunciaram isso durante a cerimônia. A expressão de Jason oscilava entre orgulho e desconforto. Isso é incrível, Al. Eu sempre soube que você era inteligente. O professor Jenkins me convidou para uma entrevista no programa de incubadora de empresas da universidade. Ele acha que meu projeto final tem potencial para o mundo real. Sério? Que ótimo. Ele tentou sorrir. Viu, você não precisava da gente lá, afinal. Você se saiu bem sozinho. Olhei para ele por um instante, sem palavras diante do seu completo mal-entendido. Eu não precisava de você lá? É mesmo disso que você acha que se trata? Antes que ele pudesse responder, a porta do nosso quarto se abriu mais. As crianças estavam no corredor, ainda com suas roupas de exposição, nos observando com expressões incertas. Mãe, Emma riscou. Você está brava com a gente? Respirei fundo. Aquela conversa já estava atrasada, mas eu precisava lidar com ela com cuidado. Não estou bravo, Emma. Estou magoado. Há uma diferença. Por que não fomos à sua formatura? Perguntou Tyler, mexendo na gravata. Em parte, reconheci. Mas é mais do que isso. Entrem, todos vocês. Precisamos. A mãozinha da Lily encontrou a minha. Desculpa, mamãe. Eu devia ter ido à sua formatura. Seu simples pedido de desculpas, sincero e despreocupado, trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Obrigada, querida. Nós poderíamos ter nos separado, percebeu Emma, sua atitude defensiva adolescente desaparecendo. Papai e Tyler poderiam ter ido ajudar a tia Meredith mais cedo, e Lily e eu poderíamos ter ido à formatura com você. Ou, apontei, todos nós poderíamos ter ido à minha formatura e ainda ter chegado à exposição com bastante tempo. Mas ninguém sequer considerou essa opção porque, na verdade, nesta família, sou sempre eu quem espera ceder. Jason pareceu arrasado. Alison, isso não é verdade. Não é, desafiei. Quando foi a última vez que você faltou a um evento do trabalho por causa de um dos meus eventos escolares? Quando foi a última vez que as crianças perderam algo que queriam fazer para me apoiar? Quando foi a última vez que minhas necessidades ou conquistas foram priorizadas em detrimento das da Meredith? O silêncio que se seguiu foi pesado pela compreensão. Meu celular vibrou, uma mensagem da própria Meredith. Senti sua falta hoje à noite. A exposição foi incrível. Mal posso esperar para te contar tudo. Mostrei a tela para Jason. Sua irmã nem percebe porque eu não estava lá. Porque nunca ocorreu a ela, ou a você, que eu poderia ter tido algo importante acontecendo hoje. Eu errei, admitiu Jason, passando a mão pelos cabelos. Todos nós erramos. Me desculpe, Alison. De verdade. Eu também, acrescentou Tyler, parecendo genuinamente arrependido. Não foi legal o que fizemos. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Eu fui tão egoísta, mãe. Nem pensei no quanto você trabalhou duro ou no quanto fez por nós. Só pensei no que eu queria fazer. Os pedidos de desculpas foram um começo, mas anos de desvalorização não poderiam ser apagados com poucas palavras. Eu agradeço, eu disse. Mas as coisas precisam mudar. Não posso voltar a ser invisível na minha própria família. O que podemos fazer? Perguntou Jason, com um tom de desespero na voz. Como podemos consertar isso? Ainda não sei, respondi honestamente. Mas sei que preciso de um tempo para mim agora. Reservei um quarto de hotel para o fim de semana. O quê? Jason pareceu atordoado. Você vai embora?
Só por 2 dias, esclareci. Preciso de espaço para pensar no que quero daqui para frente, tanto para mim quanto para nossa família. Mas quem vai? Tyler parou de falar, percebendo o egoísmo da sua pergunta. Exatamente, eu disse. É isso que precisa mudar. Eu não sou apenas a pessoa que cuida de tudo e de todos. Também sou uma pessoa com minhas próprias necessidades e sonhos. Como se fosse um sinal, meu telefone tocou, era Meredith ligando agora, provavelmente se perguntando onde eu estava. Recusei a ligação. Mãe, por favor, não vá, implorou Emma, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora, eu sinto muito mesmo. Vou melhorar. Eu prometo. A angústia dela me atingiu em cheio. Por um instante, vacilei, o instinto maternal de conforto se sobrepondo às minhas próprias necessidades. Mas então me lembrei das cadeiras vazias na formatura, dos anos em que me coloquei em último lugar, e me mantive firme. Eu te amo, Emma. Você inteira. Mas preciso desse tempo para mim. Levantei-me e peguei a mala que tinha preparado mais cedo. Tem lasanha na geladeira para amanhã. Papai sabe usar a máquina de lavar. Volto no domingo à noite. Enquanto eu caminhava até a porta, Jason me seguiu. Alison, espere. Podemos resolver isso juntas. Faremos o que for preciso. Virei-me para encarar minha família, meu marido com cara de perdido, meus filhos em vários estados de angústia. Sei que conseguiremos, assegurei-lhes. Mas primeiro preciso descobrir o que preciso. Isso é algo que não faço há muito tempo. Com isso, saí, fechando a porta delicadamente atrás de mim. A casa que sempre fora meu domínio, a família que fora meu mundo inteiro, eu os estava deixando à própria sorte enquanto priorizava meu próprio bem-estar. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Enquanto dirigia em direção ao hotel, senti algo inesperado por trás da dor e da resolução: esperança. Pela primeira vez em anos, eu estava agindo por mim mesma, e o mundo não tinha acabado. Minha família tinha me visto de verdade, talvez pela primeira vez em muito tempo. Não era como eu imaginava que aquele dia seria, mas talvez, apenas talvez, fosse o começo de algo melhor. 3 dias de solidão me deram uma perspectiva que eu não sabia que precisava. No meu quarto de hotel com vista para o parque da cidade, dormi até tarde, pedi serviço de quarto, li livros por prazer em vez de estudar e refleti profundamente sobre o que queria para o meu futuro. Eu não era apenas esposa e mãe. Eu era Alison Reynolds, formada em administração com distinção, uma mulher com ambições e capacidades que mereciam ser cultivadas. Quando cheguei à nossa garagem no domingo à noite, não sabia bem o que esperar. O que encontrei me surpreendeu completamente. A porta da frente se abriu antes mesmo de eu desligar o motor. Emma, Tyler e Lily saíram para a varanda, seguidos por Jason. Acima da porta, pendia uma faixa feita à mão, parabéns, formando, em letras coloridas e cuidadosamente pintadas. Assim que saí do carro, Lily correu até mim com um buquê de margaridas, meu favorito. Fizemos isso para você, mãe, anunciou orgulhosa, apontando para a faixa. E limpamos a casa toda, até o quarto do Tyler. É verdade, confirmou Tyler, parecendo orgulhoso e um pouco envergonhado. Papai nos fez fazer tudo sozinhos. Nada de videogame até terminar. Jason deu um passo à frente, hesitante. Bem-vindo de volta, Alameda, sentimos sua falta. Aceitei as flores de Lily, genuinamente tocado pelo esforço deles. Obrigado. Que surpresa. Entre, Emma me incentivou, pegando minha mala. Temos mais. O interior da nossa casa havia sido transformado. A mesa de jantar estava posta com nossos pratos deliciosos, uma toalha de mesa com os dizeres parabéns em que eu nunca tinha visto antes e um pequeno presente embrulhado no meu lugar. A cozinha estava impecável, e um cheiro delicioso vinha do forno. Eu fiz lasanha, explicou Jason. Bem, tentei. Não parece muito com a sua, mas as crianças disseram que o gosto é bom. Papai teve que assistir a 3 vídeos no YouTube para descobrir, sussurrou Tyler. E ele ligou para a vovó 2 vezes, acrescentou Lily, rindo. A normalidade das provocações, combinada com a normalidade da culinária de Jason, me trouxe um sorriso inesperado. Estou impressionado. Antes do jantar, disse Jason,
tem alguém que quer falar com você. Da sala de estar, Meredith surgiu, com uma expressão estranhamente contida. Alison, eu te devo um enorme pedido de desculpas. Eu me enrijeci um pouco. Meredith era a última pessoa que eu esperava ou queria ver hoje. Eu não fazia ideia de que minha exposição seria no mesmo dia da sua formatura, continuou ela. O Jason só me contou ontem. Se eu soubesse, teria me programado de outra forma ou pelo menos teria entendido por que você não estava lá. Me sinto péssima. O pedido de desculpas dela parecia sincero, mas anos de subserviência às prioridades de Meredith me deixaram desconfiada. Obrigada por dizer isso. Trouxe uma coisa para você, acrescentou ela, pegando um pacote na sala de estar. Não é grande coisa, mas eu queria que você ficasse com ela. Dentro, havia uma aquarela emoldurada do icônico campanário da universidade, onde eu havia tirado minhas fotos de formatura sozinha. Era linda, o talento de Meredith inegável. Pintei esta manhã, explicou ela. O Jason me mostrou as fotos que você tirou. Achei que você talvez quisesse algo para comemorar o dia. Isso é muito atencioso, eu disse, genuinamente surpresa com o gesto dela. Eu também contei para a mamãe e o papai, acrescentou Meredith. Eles também estão se sentindo péssimos. Querem te levar para jantar no próximo fim de semana para comemorar de verdade. Jason deu um passo à frente. Meredith vai sair agora. Esta noite é sobre você. Depois que ela saiu, sentamo-nos para jantar, uma família de 5 pessoas em volta de uma mesa que nunca antes parecera tão cheia de propósito. A lasanha estava imperfeita, mas feita com carinho. As crianças, geralmente distraídas e apressadas nas refeições, estavam atentas e ansiosas para compartilhar o que tinham feito na minha ausência. Papai nos fez lavar nossas próprias roupas, relatou Emma. Eu transformei todas as camisas brancas do Tyler em rosa. Por que você colocou seu suéter vermelho junto com a minha roupa? Protestou Tyler. Aprendi a fazer ovos mexidos, anunciou Lily, orgulhosa. E só coloquei casca neles 2 vezes. Acontece, disse Jason com um sorriso autodepreciativo, que administrar esta casa é muito mais difícil do que parece. Sempre soubemos que você fazia muita coisa, Al, mas acho que nenhum de nós percebeu o quanto. Depois do jantar, Jason insistiu que eu me sentasse enquanto eles tiravam a mesa, uma inversão de papéis que soou estranha, mas bem-vinda. Quando voltaram, ele colocou o pequeno presente embrulhado à minha frente. Isso não é para compensar a sua formatura perdida, disse ele, sério. Nada pode fazer isso, e nós sabemos disso. Mas queríamos lhe dar algo que simbolizasse nosso compromisso com a mudança. Dentro da caixa havia uma linda agenda com capa de couro. Abrindo-a, encontrei as datas já marcadas, a entrevista da minha mãe na incubadora de empresas. A noite da minha mãe com a Sarah. O retiro de escrita da minha mãe no fim de semana. Ligamos para o professor Jenkins, explicou Jason. Ele nos contou sobre a entrevista na semana que vem, e combinamos para você ter o dia inteiro para se preparar. As outras datas são apenas sugestões, um tempo reservado só para você. Faça o que quiser com ele. E cada um de nós tem uma nova tabela de tarefas, acrescentou Lily, pegando um diagrama colorido da cozinha. Veja bem, o Tyler cuida do lixo e da reciclagem. Eu alimento os bichinhos e arrumo a mesa. A Emma lava a roupa e ajuda com o jantar, e o papai faz as compras do mercado e as contas. E os banheiros, Tyler fez uma careta. Isso era inegociável. Ri sem querer, tocada pelos esforços deles, mesmo reconhecendo que aquilo era só o começo. Isso é maravilhoso, mas você sabe que é mais do que tarefas domésticas, né? É sobre respeito e valorização dos sonhos um do outro. Nós sabemos, disse Emma baixinho. Tenho pensado muito em como quero ser tratada quando realizo algo importante, e então percebi que nunca te tratei assim. Sinto muito, mãe. Jason estendeu a mão para mim do outro lado da mesa. Eu também tenho pensado muito sobre todo o nosso casamento, na verdade. Você abriu mão de tanta coisa pela nossa família e, em algum momento, comecei a não dar valor a esse sacrifício. Comecei a ver sua educação como um hobby, em vez da conquista que ela é. Ele apertou minha mão gentilmente. Estou incrivelmente orgulhoso de você, Alison. Não apenas por se formar, mas por se defender,
por nos lembrar que você também importa. Não quero ser o tipo de marido que não comemora as vitórias da esposa ou o tipo de pai que ensina aos filhos que os sonhos da mãe vêm em último lugar. Suas palavras me fizeram chorar, não as lágrimas de dor do dia da formatura, mas algo de cura e esperança. Os 6 meses seguintes trouxeram mudanças genuínas à nossa dinâmica familiar. Meu diploma foi emoldurado e pendurado com destaque na nossa sala de estar, ao lado do quadro da Torre Cineira de Meredith. A entrevista com o programa de incubadora de empresas me levou a desenvolver minha plataforma internacional de marketplace de artesanato, que rapidamente cresceu de conceito para um negócio incipiente. Jason reestruturou sua agenda de trabalho para chegar em casa mais cedo 3 dias por semana, assumindo o trabalho de jantar nessas noites. As crianças, após a resistência inicial, adaptaram-se às responsabilidades crescentes, aprendendo habilidades de vida que deveriam ter desenvolvido desde o início. Nossa casa funcionava de forma diferente agora, com menos eficiência, talvez, mas com mais equidade. Mais importante ainda, o trabalho invisível que eu havia realizado por tanto tempo tornou-se visível. Meu trabalho, tanto dentro quanto fora de casa, foi reconhecido, discutido e valorizado. O presente da agenda não era apenas simbólico. Aqueles momentos reservados para o meu desenvolvimento pessoal e profissional tornaram-se sagrados no nosso calendário familiar. Certa noite de novembro, eu estava ajudando Emma a pesquisar faculdades quando ela me fez uma pergunta que me surpreendeu. Mãe, você já se arrependeu de ter desistido dos estudos quando me teve? Pensei cuidadosamente antes de responder. Lamento ter sentido que não tinha escolha, mas nunca me arrependi de você, Emma. O que aprendi é que não deveria ter sido uma situação de escolha entre uma coisa ou outra. Com o apoio certo, as mulheres podem ser mães e perseguir seus sonhos. Ela assentiu, pensativa. Eu também quero as duas coisas. Faculdade e, eventualmente, uma família. Mas não quero sumir cuidando de todo mundo. Não vai, prometi. Porque você viu um modelo diferente agora. E porque sabe que seu valor não é medido pelo quanto você se sacrifica. Naquela noite, enquanto Jason e eu nos preparávamos para dormir, me peguei refletindo sobre o quanto tínhamos evoluído desde aquele doloroso dia da formatura. No que você está pensando? Ele perguntou, percebendo meu estado de espírito contemplativo. Como às vezes os momentos mais dolorosos levam ao crescimento necessário, respondi. Se todos vocês tivessem ido à minha formatura, poderíamos ter continuado nos mesmos padrões para sempre. Eu ainda queria que tivéssemos estado lá, disse Jason, arrependido. Mas sou grato pelo sinal de alerta, mesmo que tenha vindo na forma de eu ter sido um completo idiota. Eu ri e me encostei em seu ombro. Somos todos obras em andamento. A jornada não tinha sido fácil. Houve retrocessos, discussões e momentos em que velhos padrões ameaçaram ressurgir. Mas a mudança fundamental havia ocorrido. Eu não era mais invisível na minha própria família e nunca mais me permitiria ser. Às vezes, as pessoas que deveriam te ver com mais clareza são cegadas pela familiaridade. Encontrar sua voz pode doer no começo, mas o silêncio dói por mais tempo. Minha família perdeu minha formatura, preferindo a exposição da minha cunhada. Mas eles têm me acompanhado todos os dias desde então, de maneiras que importam mais do que qualquer cerimônia poderia capturar. Se você já se sentiu invisível para as pessoas que mais deveriam te ver, lembre-se de que seu valor não é determinado pelo reconhecimento dos outros. Às vezes, a atitude mais corajosa que você pode tomar é se manter sozinho em vez de se encolher para se adequar às expectativas dos outros. Eu adoraria saber sobre uma ocasião em que você teve que escolher a si mesmo. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que possa precisar desta mensagem hoje. Obrigada por testemunhar a minha história. E lembre-se, você merece ser vista, mesmo quando, principalmente quando, isso significa se defender.